Abigail White, de 24 anos, e Bradley ainda mais feliz. Mas não era o caso do casal Abigail e Bradley. Conforme o tempo foi se passando, o relacionamento dos dois foi ficando cada vez mais conturbado. É dito que nos últimos meses a relação deles piorou ainda mais, e os dois passaram a ter brigas constantes e cada vez mais violentas. O consumo de entorpecentes e álcool por conta dos dois, e a suposta infidelidade por parte de Bradley. Fiel. Já todos que seguiam o casal nas redes sociais, no início do ano de 2022, o relacionamento deles sofreu mais um baque. Depois que Abigail, que estava grávida do quarto filho do casal, perdeu o bebê. Com isso, a tensão entre os dois aumentou, e Bradley decidiu passar um tempo na casa de sua mãe. Saíam para encontros com amigos em comuns. Em 25 de março de 2022, Downen, um rapaz chamado Elf Pike, que era um amigo do casal, consumiu muita bebida alcoólica e também uma certa quantidade de entorpecentes que a própria Abigail, alterada e enfurecida, ela derrubou os 2 copos de Bradley e também os copos de Alf, que o estavam acompanhando. E depois ela disse: "Agora você não tem mais nada." Ao chegarem na frente de casa, por volta das 7h45 da noite, Abigail desceu, enquanto que Bradley, antes de descer, disse para Elf que assim que ele entrasse, ele já era. Após isso, Bradley desceu e entrou na casa, e Elf foi embora. Menos de 10 minutos depois, às 7h54 da noite, Bradley ligou para Elf dizendo que as coisas da casa deles. Ela então saiu e foi ver o que estava acontecendo, e como se estivesse pedindo ajuda. Laura foi até a casa do casal para tentar ajudar no que quer as informações à equipe que estava se dirigindo ao local para prestarem um atendimento mais eficaz. Ao ser questionada por Laura, Abigail disse que ela e Bradley discutiam dada por Abigail. Os policiais também perceberam que ela havia tentado limpar o local, pois havia a arma branca que supostamente foi usada por Bradley, que era uma faca. Dessa forma, até que uma investigação aprofundada fosse feita. Na manhã do dia seguinte, Bradley Lewis não resistiu aos seus ferimentos e acabou falecendo. Uma ação em seu peito com 7 centímetros de profundidade, que havia atingido o seu coração. Com isso, Abigail foi chamada para prestar esclarecimentos. Ela então pegou essa arma branca primeiro e saiu correndo na intenção de jogar para fora da casa e assim impedi-lo de se matar fora da casa e pedindo ajuda. Ela ainda garantiu aos policiais que não havia machucado o companheiro. De acordo com a polícia, durante todo o depoimento que Abigail prestou, ela não demonstrou nenhum tipo de emoção, o que eles acharam muito estranho, pois ela havia acabado de perder o companheiro. No dia 28 de março de 2022, após a polícia ter feito uma breve investigação e encontrado inúmeras inconsistências na versão de Abigail, ela foi presa acusada do crime e de ter prestado um depoimento falso. Durante todo o período em que esteve presa, Abigail alegava inocência e havia acontecido com ele. No entanto, ela deixaria essas alegações de lado. Em 21 de outubro de 2022, se deu início ao julgamento de Abigail White. Porém, o rapaz tinha medo que Abigail pudesse tirar a própria vida por conta disso, já que a mesma disse que tiraria em ocasiões anteriores. Com isso, ele continuou um relacionamento com ela, mesmo que morando em casas separadas. Mas isso gerou uma discussão entre os dois, e apesar do clima ter ficado bem tenso entre eles, ele foi revelado no tribunal que uma semana antes do crime, Abigail feriu Bradley no braço com uma arma branca, na qual ela expressava sua raiva por ter descoberto outra traição de Bradley, para valer em Bradley, e que até o ameaçou para que ele admitisse o que tinha feito. Em um trecho da mensagem, ela fala: "Ele sabe que eu não tenho limites quando estou com raiva." Quanto para as autoridades, isso nunca foi confirmado. Para alguns amigos do casal, Bradley nunca fez nada de errado, mas Abigail insistia nisso, pois a amiga pedindo ajuda, dizendo que Abigail estava tentando tirar a vida dele. Essa amiga ficou na câmera principal que bombeia o coração, e de acordo, improvável que o rapaz conseguisse fazer isso a si mesmo. Também foram apresentadas provas de que Abigail estava mais preocupada em limpar o local e trocar de roupa do que pedir ajuda, e que se não fosse pelo empenho de Laura, a vizinha do casal, Bradley nem teria sido socorrido com vida do local. Com todas essas provas apresentadas contra ela, Abigail White
percebeu que não tinha para onde correr. Ela disse que estava muito brava e frustrada, pois não queria se separar de Bradley. Pegou a arma branca e foi para cima do rapaz. Ela disse que a intenção era apenas assustá-lo, mas antes que pudesse perceber, já viu-o atingido no peito. Ela ter consumido muito álcool e entorpecentes. A defesa da jovem também sinal que a jovem tem uma dificuldade enorme em controlar a sua raiva. E é como se uma parte do seu cérebro desligasse e ela nem percebesse mais o que estava fazendo. Um psiquiatra forense disse ao júri que Abigail sofria de transtorno de personalidade limítrofe, cujos alguns sintomas incluem instabilidade emocional, sensação de inutilidade e Lewis. Ela recebeu uma sentença de prisão perpétua com a possibilidade de liberdade condicional somente após o cumprimento de 18 anos de sua pena. Eles disseram também que sentiam raiva por Abigail e tristeza pelos filhos dela e de Bradley, que agora ficarão sem o pai e também a mãe. O relacionamento dos dois e tentaram ajudar de alguma maneira, mas eles sempre acabavam voltando e isso culminou em uma tragédia. A guarda dos 3 filhos do casal ficaram com os avós paternos, pais de Bradley, que garantiram onde passará uma grande parte de sua vida.